Bom dia, queridos irmãos. Chegamos mais uma quinta-feira para desfrutarmos do nosso maravilhoso alimento diário. Semana 3, quinta-feira. O versículo do Oralê está em Hebreus 9,14, que diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus, muito mais que o sangue de Cristo, muito mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno. Senhor, teu sangue foi oferecido pelo Espírito Eterno. Ó Pai amado, muito obrigado. Senhor Jesus, por todas as eras, Senhor, esse sangue tem eficácia. Ó Senhor Jesus, assim mesmo se ofereceu sem mácula. Ó Senhor, não tinha defeito, Senhor, não tinha pecado. Senhor Jesus, foi oferecido a Deus, e Deus purificará a nossa consciência de obras mortas. Senhor Jesus, purifica a nossa consciência. Senhor, tira todas as obras mortas, Senhor, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Título da semana: a Igreja, o grande mistério da piedade. Título de hoje: a importância da boa consciência. A definição oficial de fé que a Bíblia nos dá é: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Na experiência, fé é receber tudo o que Deus planejou, fez e deu a nós. Deus manda o caminhão cheio da fé objetiva e fez e deu a nós. Deus manda o caminhão cheio de fé objetiva, e nossa fé subjetiva só precisa abrir as portas, receber o caminhão da palavra, descarregar e desfrutar. Uma definição subjetiva de fé é agirmos ou reagirmos com base na palavra de Deus, a qual é a verdade. Deus fala, nós cremos no que Ele falou e damos um passo de fé. Um exemplo é a passagem em que Pedro anda por sobre as águas. Pedro quis ter uma experiência forte e disse ao Senhor: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro não foi tolo de sair andando sobre as águas, mas esperou o Senhor falar. Quando o Senhor disse: vem, Pedro foi e andou sobre as águas. Pedro creu na palavra do Senhor e agiu baseado nela. Querido leitor, Deus está esperando você agir. Deus quer fazer um milagre em sua vida. Você está no meio de um mar tempestuoso? As ondas e o vento querem engolir você? Jesus está andando sobre o mar. Você ora para o Senhor vir salvá-lo. Ele então fala com você, mas você não crê e não reage. Jesus diz: você quer ser salvo? Venha. Mas você fica dentro do barco. Lembre-se de que a fé é ouvir, crer e agir. Não é dizer eu tenho fé que vai dar tudo certo. Se Deus não falar e você agir, terá problemas. Fé é agir quando Deus fala. E quando Deus fala com você, seja na palavra ministrada, numa reunião ou numa transmissão, seja lendo a Bíblia, você deve responder: Senhor, eu reconheço tua voz. No meio do ruído deste mundo, eu ouço a tua voz. Eu creio. Aí então você vai e dá um passo. Essa é a fé de que precisamos nos dias atuais, no tempo da degradação. Assim é a fé, que é a coluna. A fé dentro de nós também faz parte da coluna e base da verdade. O último dos 7 itens é a consciência, e veremos como todos os itens estão conectados. A fé objetiva é o conteúdo da economia de Deus, que por sua vez é a administração da casa de Deus. Deus quer transportar isso tudo para dentro de nós.
Ele então envia sua palavra, a qual é a verdade. A verdade é o conteúdo e a realidade dessa fé é a palavra que Deus quer transportar para dentro de nós. Isso é feito por meio do ministério. Assim, essa verdade precisa ser ministrada para nós. Essa ministração vem mediante os sãos ensinamentos, as sãs palavras, a linguagem sadia que temos na vida da igreja. A vida eterna, por sua vez, é o meio que Deus usa, é o poder para levar a cabo essa verdade, essa realidade divina da fé. A vida eterna que está dentro de nós é que nos dá poder. Quando essa palavra entrou em nós, recebemos a vida eterna, a qual nos dá o poder para viver essa realidade, essa verdade. O viver que expressa essa realidade é a piedade, é a expressão de Deus com tudo o que Ele é, com todas as suas riquezas. A fé subjetiva é nossa reação à verdade da fé, nossa reação à palavra. E quanto à consciência? A consciência é o teste que mede nossa situação, nosso estado. É uma verificação para nos preservar na fé, a fim de não naufragarmos. É como um nível de óleo do carro. Se acender a luz vermelha no painel do carro, sabemos que o óleo está baixo. Sempre precisamos verificar o nível do óleo. Caso contrário, o motor pode fundir. Deus nos deu um método de verificação, nossa consciência. Por isso, especialmente nos dias de degradação dos tempos atuais, é preciso manter a consciência sensível, a qual também faz parte da coluna e base da verdade. O inimigo quer destruir a consciência do ser humano. Muitas pessoas já estão sem consciência. Um exemplo disso são os governantes em geral. Tudo pode, tudo é aceitável, nada de tabus, padrão moralidade. No tempo do fim, o inimigo quer destruir essa coluna, mas na igreja podemos cuidar de nossa consciência para manter essa coluna em pé. Se não conservarmos uma consciência boa e limpa, nossa fé ficará prejudicada, ou seja, a coluna cairá. Se não cuidarmos de nossa consciência, ela corre o risco de ficar cauterizada, como lemos, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. A palavra grega para cauterizar é marcar com ferro quente. É o ferro quente que os criadores de gado usam para marcar o couro de seus animais. Depois da queimadura, quando aquele couro sara, fica uma casca grossa, insensível, cauterizada. Se rejeitarmos os avisos de nossa consciência, é como se o ferro quente a queimasse até torná-la insensível. Paulo disse a Tito que a consciência e a mente dos impuros já estão corrompidas. Tito 1,15. Por isso, nós que cuidamos da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, precisamos servir com uma consciência pura, tanto diante de Deus quanto dos homens. O que devemos fazer? Pelo sangue precioso de Cristo, podemos purificar nossa consciência, conforme lemos. Muito mais, o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Podemos confessar nossos pecados, nossos erros e ser purificados de toda injustiça, mantendo nossa consciência pura. 1 João 1,9. Louvado seja o Senhor. Pergunta: o que significa na prática ter a consciência cauterizada? Senhor Jesus, então vamos logo à pergunta. Vamos tentar responder essa pergunta aí. O que significa na prática ter a consciência cauterizada? Amados, a nossa consciência é uma parte assim importantíssima que Deus ele deixou conservar dentro do homem. E essa consciência, ela avisa algo que algo não está bem, que algo não está correto, ou que algo não deve ser tocado ou devemos seguir adiante.
Graças a Jesus, né, que quando cremos, essa faculdade que é uma parte do Espírito, a nossa consciência, ela se intensificou. Com a vida e natureza de Jesus Cristo, a nossa consciência, ela se intensificou. Ou seja, passamos a ter mais cautela, passamos a ter mais cuidado com coisas que talvez não tínhamos no passado. Mas aqui a pergunta é clara: o que é uma mente, aliás, uma consciência cauterizada? O irmão até deu um exemplo que no grego a palavra cauterizada é o mesmo que marcar com ferro quente. Ainda citou o exemplo dos animais, do gado, que ao ser ferrado ali com ferro quente, ele cria um ferimento sobre a espessa pelagem do animal, ou seja, do couro. E quando essa ferida ela sara, cria uma cicatriz em alto relevo. Só que aquela parte do animal se torna insensível. Você pode furar com agulha, você pode tocar e o animal não sentirá nenhum tipo de dor. Então, de semelhante modo é a nossa consciência. Se porventura quebramos alguma, como é que eu posso dizer assim, alguma implicação que refere-se a Deus, se de uma certa forma avançamos a um sinal ou uma linha vermelha a qual não deveríamos ultrapassar e cometermos esse deslize de ultrapassar tal linha, a nossa consciência vai nos acusar, ela vai, nos incomodar, e naquele momento você e eu, nós vamos ficar maus, porque cometemos algo que nossa consciência entregou. Ela simplesmente nos alertou que aquilo ali feriu a Deus. Beleza. O tempo passa, os dias se vão, e de repente acontece que a gente tem de novo na nossa frente a oportunidade de ou desviar-se daquele caminho a qual pecamos ou prosseguirmos. Aí de repente nós decidimos ir e novamente ultrapassamos aquela linha do pecado e cometemos mais uma vez aquele deslize. Acontece que a nossa consciência ela vai ficando enfraquecida a ponto dela se tornar insensível e dela se tornar cauterizada. Então, cauterizada é uma consciência que já não avisa. Então, isso é um perigo, irmãos, muito grande. Tem um trecho final aqui que fala que existe um sangue que não é sangue de bodes, não é sangue de cordeiro, mas é o sangue de Jesus que foi oferecido pelo Espírito Eterno, que assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, e que esse mesmo Espírito Eterno, e que foi oferecido a nosso favor, ele purificará nossa consciência de obras mortas. E ainda Hebreus 9,14 nos garante que podemos confessar nossos pecados, erros, e se purificar de toda injustiça, mantendo nossa consciência limpa. Isso está em 1 João 1,9. Então, amados, louvado seja o Senhor. Vamos ver isso com mais clareza e profundidade no sábado. Jesus é o Senhor. Ótima quinta-feira, amados.